São 17 horas do dia 26 de abril e o Trilhas da Democracia entra ao vivo para um diálogo sobre as formas de precarização do trabalho na China, com o professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Iderley Colombini, que escreveu um capítulo do livro Segundo o Círculo. O ano passado nós tivemos aqui uma série de 4 Trilhas da Democracia sobre esse livro, que foi organizado por André Singer, Bernardo Recupero, Cícero Lucena. Faltou um nome, depois o Anderley vai me lembrar quem. Fernando Rudiski. Fernando. E o Iderley escreveu um capítulo do livro com o título exatamente desse programa, com a Isabela Nogueira. Então, seja muito bem-vindo, Iderley, é um prazer recebê-lo aqui no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marco, boa tarde, e a todos e todas que estão assistindo. Um enorme prazer estar aqui, ainda mais nesse momento tão caótico, né, da China e do mundo. Então, é um grande prazer estar podendo conversar um pouco, falar um pouco dos processos que estão em curso por lá. Então, lembrando que, na verdade, nós teremos 2 programas sobre China, um hoje com o Iderley, sobre as formas de precarização da classe trabalhadora na China, e amanhã, também ao vivo, igualmente ao vivo, com o economista Ademar Mineiro, um programa sobre China, Estados Unidos e a guerra comercial. Então, de maneira proposital, nós reunimos esses dois programas nesse fim de semana. Como esse programa está sendo ao vivo, vocês que nos acompanham agora podem enviar suas perguntas, seus comentários, que serão lidos e apresentados aqui ao Iderley na medida do possível. Antes de fazer a primeira pergunta, Iderley, eu acho que é sempre muito importante, né, saudar os novos membros do 247, Edilene Marques, Carlos Gutierrez Cerqueira, Rui Pereira, o professor Rogério Córdova, Francisco Miguel Silva, Cláudio G., Darcy Oliveira e José Fernando dos Santos. Igualmente, uma saudação feita pelo Antônio Carlos Paciência de Souza, salve Iderley, Marco, compas, equipe da TV 247, ele está em Diadema, na escuta, mandou abraços e beijos geral. Feita a leitura desses novos membros e da saudação do Antônio Carlos, Iderley, a China, chão da fábrica do mundo, é um fato, um processo que remonta aos anos 1990. Né? Eu te perguntaria quais eram as condições materiais, salariais, direitos sociais e trabalhistas dessa classe trabalhadora industrial constituída basicamente por trabalhadores vindos do interior, das áreas rurais, né? Migrantes. Né? E se é possível fazer algum tipo de analogia entre esse processo de revolução industrial da China com a clássica primeira revolução industrial ocorrida na Inglaterra no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII. Por favor, Iderley, fique inteiramente à vontade para responder da forma como você bem entender. Muito obrigado, Marco. Ótima questão, e acho que é o que eu e a professora Isabela, na primeira parte do artigo, para quem tiver acesso e disponibilidade para ler, é exatamente isso que a gente tenta analisar, né? E esse é um debate, na verdade, bastante... que tem uma literatura muito grande, né? É um debate bastante realizado dentro dos estudiosos, economistas, sociólogos sobre a China, porque, obviamente, é a base ali desse crescimento, né? Das mudanças da China que levaram, né, que possibilitaram ela chegar onde está hoje e que vai ter um enorme impacto, né? Então, acho que a primeira resposta para a sua pergunta é entender, e acho que isso é importante, até para a gente pensar o capitalismo atual,
qual é o fundamento desse processo, da formação dessa grande classe trabalhadora industrial chinesa, né? Que é, como você já disse, tem esse elemento dessa enorme migração do campo chinês para as grandes cidades, que na China, não sei se todo mundo tem clareza sobre isso, a industrialização se dá principalmente, ela começa, né? Hoje em dia a gente vai ter aqui um tempo para discutir. Na última década isso mudou bastante, o mapa da indústria chinesa, a gente vai discutir isso, mas assim, como ela, principalmente nos anos 90 e 2000, ela se dá principalmente na costa, uma indústria muito voltada para a exportação. Então, por isso não só essa grande massa, as estimativas aí são de 300 milhões de pessoas, né, saindo das zonas rurais. Pensar maior, isso de trabalhadores, né, dá quase 3 mercados de trabalho. O Brasil tem um mercado de trabalho mais ou menos de 100 milhões de pessoas. Você pensa que é 3 Brasis de mercados de trabalho saindo do campo e indo para as grandes cidades, principalmente para as costeiras, onde estão esses polos industriais. E esse processo, Marco, tem muito a ver com o próprio modelo de crescimento chinês a partir dos anos 90. Então, você tem, só para explicar rapidamente aqui, depois, se quiser, a gente pode ir aprofundando, tá? Você que vai me guiando aí quanto de profundidade a gente traz. Porque você tem a reforma que começa em 78, né, do Deng, mas os anos 80, ele ainda não tem esse... Os anos 80 é muito importante, até aquele livro da Isabella Weber, que ficou bastante famosa, né, como a China escapou da terapia de choque, porque a China começa a entrar a propriedade privada dos mercados, mas sem aquela terapia de choque como a União Soviética, que desestabilizou a Rússia. Então a China consegue, esse partido consegue ter um controle desse processo de privatização e mercantilização da economia, né? Mas é realmente nos anos 90 que você tem esse modelo forte de transformação industrial da China. E ele passa, primeiro, por uma transformação do campo chinês. No final dos anos 80, começo dos anos 90, você tem uma transformação do campo chinês, um processo forte da descoletivização do campo da China. O campo chinês, a produção do campo chinês se dava principalmente por empresas coletivas, né? E a partir dos anos 90, isso é quebrado e coloca a produção do campo, tem um processo forte de privatização, principalmente a formação de grandes empresas, mas também as famílias continuam tendo a propriedade da terra, só que em detrimento dessa coletivização. Agora passa a ser pequenas propriedades das famílias e grandes propriedades, muitas vezes, ou estatais ou privadas. Esse processo faz que, a partir dos anos 90, a renda da população do campo caia de forma bastante grande. Assim como os serviços públicos, né, caiam com a diminuição dessas empresas coletivas, caiam bastante. Isso faz com que tenha uma grande migração, principalmente dos jovens, dos novos trabalhadores, dado que a renda das famílias camponesas diminui muito, os jovens se veem quase que obrigados a buscar uma nova fonte de renda. E é aí que você tem esse movimento massivo, está falando aí de uma escala que para nós é quase que impensável, né? Você tem esse movimento massivo, principalmente de jovens saindo dos campos, das cidades mais do interior e indo para as cidades, principalmente. Aí tem toda uma política do partido chinês voltada para a industrialização, criação das zonas especiais, né? Aquelas zonas, principalmente em Xangai, no sul também, Guangdong, essas várias regiões voltadas para a criação de grandes indústrias, grandes fábricas, muito voltadas para a exportação. E você tem, principalmente, essa migração dos jovens trabalhadores. Tanto que, na literatura, é muito conhecida como a política do deixados para trás, porque as crianças e os mais idosos, ou não necessariamente idosos, mas aqueles que, né, não jovens, vamos dizer assim, continuam no campo. Então, principalmente nessa estrutura familiar da produção rural da China.
Então, você tem um processo muito particular dessa primeira grande fase dessa industrialização capitalista da China nos anos 90, que é onde vai ter uma enorme expansão dessas zonas especiais, dessas grandes cidades costeiras com condições especiais, uma política industrial com benefícios do Estado para receber essas indústrias, tanto indústrias estatais, indústrias de capital chinês, vai ter uma grande privatização também, né, com capital, e empresas da formação das novas cadeias globais de valor, né, empresas muitas vezes de montagem, multinacionais, interessadas nessa mão de obra barata que está vindo do campo para fazer essa linha de montagem industrial na China, principalmente voltados para bens de consumo para exportação. Então, isso tem uma particularidade muito grande, o que na literatura, e aí que é bastante interessante, é chamado, e esse termo de semi-proletarização. É muito utilizado, inclusive, por autores e autoras chineses que estudam o trabalho, né? Podia citar Li, Apun, pessoas, realmente, economistas, né, que estudam o mercado de trabalho na China, usam esse termo dos anos 90 e 2000, a formação de um semi-proletariado. Por que um semi-proletariado? Obviamente, é um proletariado completo, total. A gente vai ver até em que formas eles estão constituídos. Mas por quê? Porque quando eles fazem esse processo de migração e vão para essas grandes zonas industriais, essas zonas especiais, grandes indústrias, eles têm uma particularidade que lá na China se organiza por hukou, que é tipo quase que para você ter os benefícios sociais, para você ter os direitos legais, você tem um hukou, que é por região. Então, por exemplo, se você mora em Pernambuco, você tem o hukou, você vai ter os benefícios se você estiver em Pernambuco. Se você migra para São Paulo, você não tem os benefícios de São Paulo. E eu, por exemplo, eu sou de São Paulo, a não ser que eu tenha um emprego extremamente formal, consiga entrar com o processo, isso vai mudar, né? A partir de 2010 isso muda. Mas desse período que a gente está falando, dos anos 90 e 2000, isso é muito característico. E vão se formar essas grandes, enormes fábricas com esses trabalhadores sem os benefícios sociais, com salários baixos, e que eles ficam muito dependentes de parte da renda do campo, das famílias do campo. Eles não têm, então, assim, quando eles vão no médico, eles voltam para o campo. Os filhos, por isso que a política dos deixados para trás, os filhos ficam no campo, porque se eles vão para a cidade, eles não têm escola, ficam com os avós no campo. Então, por isso que a literatura chama dessa semi-proletarização, porque eles estão, claro, essa classe trabalhadora industrial é trabalhador. A gente vai falar em que condições eles realizam esse trabalho, principalmente nessas grandes fábricas dos anos 90 e 2000. Mas eles dependem... Pode falar, Marco. Deixa eu só fazer uma pergunta que, na verdade, eu já iria te fazer, mas houve aqui uma primeira pergunta feita pela Márcia Maldonado, que é verdade que as empresas de roupas têm horário de 24 horas, os trabalhadores de dia e de noite? Eu gostaria que você respondesse, talvez num momento mais adiante, mas isso me fez antecipar uma pergunta que eu te faria depois, que é a seguinte: nesse momento em que os trabalhadores chineses, jovens trabalhadores chineses, saem dos campos e vão para as cidades, eu imagino que não tenha havido uma estrutura, digamos, de recepção, aquelas casas de trabalhadores, aquelas vilas operárias, né, que marcaram alguns processos de revolução industrial. Isso significa que os operários, essa classe trabalhadora urbana vinda do campo, num intervalo de tempo muito curto, tenha tido a obrigação, ou seja, não havia opção de morar dentro do próprio espaço de trabalho, e isso poderia levar a uma sugestão, né, ou as acusações de trabalho escravo na China. Como é que se põe essa questão? Por favor, Iderley. Ótimo.
Era exatamente... Estamos sintonizados. Era a parte que eu ia falar. Antes eu queria só explicar de onde vêm esses trabalhadores, para a gente entender o porquê até, como que eles formam, né? E por que eles... Essas famosas fábricas dormitório. Então, se constitui, principalmente nesses anos 90 e 2000, dentro desse processo, pessoas migrantes que não têm os benefícios sociais. Então, eles não vêm com a família. Então, para eles, nem é interessante, como o Marco colocou, até para os trabalhadores, alugar casa, porque eles não têm acesso à escola, ao hospital. Então, eles vão lá exatamente para trabalhar e muitas vezes eles voltam para ir para o hospital, para ver os filhos, os pais. Por isso que é esse semi-proletariado. E aí que, até a sua pergunta, depois eu vou aprofundar mais isso. Isso é quase que é uma coisa bastante específica da China, porque se constitui uma enorme classe trabalhadora que ainda depende da propriedade do campo, que é dela, né, que é da família dela. É uma coisa muito particular desse processo dos anos 90 e 2000 chinês. Nessas grandes indústrias, entrando para a sua pergunta e para a da Márcia, neste momento, essas grandes indústrias intensivas em trabalho, indústrias de brinquedo, indústrias de roupa, vestuário, aquelas bugigangas da China, bem característica dos anos 90. Vai mudar. No final da nossa conversa, a gente vai falar de outra China, né? A China ela muda muito rápido. É bom sempre lembrar isso, porque a cada década na China é uma... Então... Eu acho importante, desculpa, deixar claro a quem nos acompanha que a gente está na década de 90 Isso. E no início dos anos 2000, para ter paciência com o desenvolvimento desse, como você disse, tudo na China está acontecendo de uma maneira... Do jeito que é para não ter essa confusão, né? Então, eu vou lembrando, sabe? A gente está falando desse período, porque depois, a partir dos anos 2000 ali, tem grandes mudanças. Mas nesse período, até para entender esse arco, né? Então você forma essas grandes fábricas intensivas em trabalho, ou seja, um nível tecnológico baixo e com muito trabalho. E os trabalhadores sem grandes acessos a hospitais, né, escolas, e com parte da sua família deixada para trás. É por isso que se constituem essas fábricas dormitórios. Você está falando aí de enormes fábricas de 20 mil, 30 mil trabalhadores. Acho que deve estar no imaginário de muitos, a Foxconn é uma dessas grandes conhecidas, é uma empresa terceirizada que a Apple, a Dell, várias empresas eletrônicas terceirizam a montagem para a Foxconn, uma empresa de Taiwan, né, que tinha na China. Então você tem a indústria, umas enormes plantas industriais, e você tinha pavilhões de dormitórios onde ficavam as pessoas. Então, os trabalhadores trabalhavam 10, 12, até 14 horas, e depois iam para os seus dormitórios, comia alguma coisa, jogava aquele ping-pong chinês, dormia para já voltar à sua rotina diária. E muitas vezes tinha até esse contraturno, né? Um saía e esquentava a cama para o outro para fazer outro contraturno. Então, era uma jornada de trabalho, uma condição de trabalho muito precária, com os níveis salariais muito baixos, cada vez estavam chegando mais trabalhadores, né, pressionando os salários para baixo. Então você tinha condições de trabalho ali nessas fábricas do dormitório, principalmente nos anos 90, começo dos anos 2000, muito complicada, que é aí que, a partir dos anos 2008 até 2010, que fica bastante famoso, é muito relatado na literatura, você tem vários artigos e documentários, que você começa a ter uma série de greves, você começa a ter uma série de manifestações contra esse regime de trabalho, você começa a ter, inclusive, muitos suicídios dos trabalhadores nessas empresas, nessas grandes fábricas dormitório, né? Você começa a ter greves, e umas greves muito específicas, porque como ela vem muito de migrantes, normalmente eles se organizavam, até provavelmente sempre tem sindicalistas nos ouvindo, ela era muito particular, porque o sindicato ele é um só, né? Ele pertence ao Estado, ao partido também. Então as organizações de luta, de reivindicação, elas se davam, principalmente nessas primeiras ondas aí dos anos 2000, muito regional. Então, por exemplo, os migrantes de uma determinada região,
eles tinham lá os grupos do WeChat, né? Eles não usam WhatsApp, eles usam WeChat, lá para os grupos que eles têm de coisa, pelas redes que eles já tinham, e se organizam. E é neste processo de reivindicação contra essa forma de trabalho, principalmente, claro que não é só, a gente está um pouco generalizando, mas para dessas fábricas dormitório, que você tem um aumento da luta, e a partir ali de 2008, 2010, principalmente 2012, de 2008 a 2012, você começa a ter muita reivindicação e começa a ter mudanças profundas nesse quadro. Então, só para antes de a gente entrar na segunda fase, só para responder algumas coisas. Então, assim, caracterizar para deixar claro, para não haver confusão. Até a pergunta da Márcia. Principalmente nessas indústrias intensivas de trabalho, nessa primeira fase de industrialização, dos anos 90 até os anos 2000, você tem essa forma de trabalho que até para fazer o diálogo com o Marco, que é diferente do processo dos cercamentos da Inglaterra na primeira Revolução Industrial, que foi a pergunta que o Marco fez, que eu acho super interessante. Quando a gente tem na Inglaterra, eu que dou aula de História Econômica também, quando você tem a primeira Revolução Industrial Inglesa, antes, né, ali no século XVI, depois lá no século XVII, pelo Estado inglês, você tem um processo grande de cercamentos, onde os camponeses são expulsos das suas terras e vão se formar as aristocracia rentista inglesa, né, os grandes proprietários de terra. Os trabalhadores são expulsos do campo. Isso primeiro 16, de forma quase que uma guerra civil, e 17, legalmente, né, o parlamento decreta leis expulsando os camponeses na Inglaterra. E daí você tem uma grande mudança demográfica, que está junto com o processo de industrialização no final do século XVIII na Inglaterra. Normalmente a literatura coloca ali em 1780, que começa a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Na China, você tem o processo de descoletivização, mas as famílias continuam, e tem também privatização, mas as famílias continuam tendo, em larga medida, terra. É bem diferente do que foi em vários países da Europa, onde você tem essa industrialização na Europa com uma expulsão quase que total. Se você pega lá as análises do Gramsci sobre a Itália, mesma coisa, do Ressurgimento, mesma coisa. Se você pega a Via Prussiana na Alemanha, os camponeses também são expulsos. Na China, a base familiar continua. É singular. Então, assim, os trabalhadores vão ter níveis salariais muito baixos, mas eles ficam meio que dependentes dessa renda do campo. Então, é muito particular, porque você consegue, pro industrial, jogar o salário dele lá embaixo, o trabalhador dessa indústria recebe lá embaixo, porque uma parte do salário vem do campo. Só que a família dele continua lá no campo. Então, é uma coisa bem singular desse processo de formação dessa classe trabalhadora chinesa. Está claro, Iderlei, não houve enclosures na China, né? Não houve a expulsão, não houve a transformação das terras que eram agricultáveis em pasto para, como é que era? As ovelhas que devoravam homens, né? Thomas More, exatamente. Que se falava na Revolução Inglesa, na Revolução Industrial Inglesa. Iderlei, antes de passar para uma segunda fase, eu gostaria de ler esse chat enviado pela Priscila Marise. No Brasil também não há precarização do trabalho? Uma pergunta, porque estamos falando da China, temos conteúdo e muito aqui. Priscila, e eu vou ler também uma outra mensagem da própria Priscila, que é essa aqui. Tem guerra em Gaza, mas tem guerra aqui e nem falam no assunto, não é pauta. Priscila, minha querida, eu queria te dizer o seguinte: há uma semana nós entrevistamos aqui no Trilhas da Democracia o Salem Nasser, num programa sobre o genocídio levado a cabo pelo Estado de Israel contra a população palestina na faixa de Gaza. Há pouco tempo nós organizamos uma série especial de 4 programas
com vários convidados, sempre do campo anti-sionista, né, em defesa da Palestina. Entrevistamos há pouco tempo o professor Ricardo Antunes, que é um dos maiores especialistas, um dos maiores intelectuais do campo da sociologia do trabalho, e não apenas. Daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, no mês de maio, o Ricardo Antunes voltará ao Trilhas da Democracia para discutir o relançamento, né, da nova edição dos Sentidos do Trabalho, que está completando 25 anos, que é um clássico do campo da sociologia do trabalho. Então, minha cara, é só para dizer, lembrando aqui eu não sei se você pegou, Idalei, eu sou... a tua barba é preta, toda preta, a minha já é branca. Eu, quando me encontrava na faculdade de História, no Largo de São Francisco, no IFIX, do Rio de Janeiro, havia uma coleção à época que era uma coleção fundamental para quem estava iniciando no curso de História. A coleção chamava-se Tudo é História, né? E aqui no Trilhos da Democracia, que tem uma função, né, de divulgação científica, com engajamento político, né, com parte. Então, tudo é história aqui. E nesse momento, na construção da nossa pauta semanal, nós optamos por fazer uma discussão sobre a China, que eu disse, que alertei no início desse programa de hoje. Então, eu peço a você um pouco de paciência para esperar, e você já pode buscar Trilhas de Democracia, colocar Sala em Nasser, que você vai encontrar essa entrevista feita recentemente, há pouco tempo, sobre o genocídio levado a cabo pelo Estado de Israel contra o povo palestino da faixa de Gaza. Por favor, Dele. Não, até dialogando com a Priscila, eu também tenho um artigo sobre a precarização no Brasil, e no final da conversa, Priscila, eu vou tentar te falar como que entender as formas de trabalho na China nos ajuda a entender o que está acontecendo no Brasil, que qualquer dia depois eu posso combinar com o Marco de voltar aqui para também... O Ricardo Antunes é uma das minhas grandes referências e influências para a gente voltar a conversar sobre a precarização do trabalho no Brasil. Vamos dar um passo adiante, então, no momento em que a gente está se aproximando aí de 500 aparelhos conectados, porque os comentários estão se avolumando e sempre numa expectativa. Mas e hoje, já com, por exemplo, o Araújo, 16, acaba de dizer, praticamente todos na China têm casa, escola pública, salário da indústria já mudou. Vamos começar a responder essas perguntas, né? Quais os fatores? Então, vamos entrar já pelos anos 2000, né? Virada do século XX para o século XXI. Né? Como é que as mudanças ocorridas em meados dos anos 2000, com aumentos salariais, né? Com a expansão dos direitos sociais e da seguridade social para a classe trabalhadora chinesa, quais os fatores, Iderlei, que acarretaram, num período muito curto de tempo, a entrada em cena dos direitos sociais, trabalhistas, seguridade social, aumento salarial? Como é que isso pode ser feito com a existência de um partido comunista que tem o monopólio do poder político? Como é que isso se deu, levando-se em consideração o processo de luta de classes? É possível fazer essa reflexão em relação à China? Por favor. Sim. Ótima questão, para a gente chegar um pouco mais, né, o foco do trabalho é tentar ver as mudanças recentes, vamos dizer assim, o quadro mais atual, né, do mundo do trabalho, como o Ricardo Antunes gosta de chamar, como está hoje na China, né? E daí tem um marco importante, que é a partir ali de 2010 para o Xi assume 2012, lembremos, o Xi Jinping, né? Em 2010 você tem um momento de inflexão importante, principalmente que tem vamos dizer assim, esse modelo de crescimento da China começa a ter uns certos esgotamentos, principalmente essa formação
dessa estrutura, dessas indústrias intensivas em trabalho, muito calcado para exportação, com os trabalhadores tendo salário muito baixo, e daí você tem as duas coisas em concomitância. Então, para entender essa transformação a partir de 2010, Marco, a gente precisa entender esses dois movimentos. Um é por parte da classe trabalhadora, com grandes manifestações, vamos dizer assim, com a boa e velha luta de classe. Vai ter ali muitas reivindicações, isso na literatura, tanto ocidental quanto de historiadores, economistas, sociólogos chineses, é muito bem documentada. Você tem um processo de greves, e as greves, lá, como o sindicato lá é único e ligado ao partido, esse processo das greves ele é muito anárquico, não no sentido de movimento anarquista, mas no sentido de não ter uma centralização desse movimento, né? Ele é muito espontâneo das organizações locais, até porque não é permitido ter sindicatos locais, né? É sempre ligado ao mesmo sindicato que é ligado ao partido. Então, ali em 2010, você tem essas grandes reivindicações, grandes greves, e o partido sente isso. E não só, até em termos de crescimento econômico, começava a ter questões, dado a dificuldade agora de você manter, vamos dizer assim, a dinâmica de acumulação só com essas empresas intensivas em trabalho, né? Então, é o que é chamado na literatura de a instauração de um novo modelo de crescimento, principalmente puxado pelo investimento do Estado. É aí que, eu não lembro o nome do internauta, do nosso ouvinte que falou, que você passa a ter um modelo com grandes, massivos de investimento, liderado pelo governo, né, e pelas empresas estatais, muito com urbanização, infraestrutura. Você tem a construção de grandes cidades, grandes rodovias, e hospitais, escolas, e isso leva a uma taxa de crescimento, obviamente, né, e também de construção de novas empresas, incentivos, né, tanto para empresas estatais quanto empresas privadas, para a construção de bens de capital, a famosa indústria pesada, com muito benefício do Estado. Então, esse é um massivo aumento do investimento, faz com que uma dinâmica forte, dados os efeitos multiplicadores, aumento da demanda, um crescimento da economia sustentado ali na década de 2010, inclusive aumento das commodities, né, que vai impactar aqui a gente exatamente nesse período. E para o lado do trabalho, você tem, vamos dizer assim, uma melhoria em vários sentidos. Primeiro que essa regra do Rucot, que eu tinha falado, começa a ser muito flexibilizada. Então, agora, esses trabalhadores, uma vez que eles estão trabalhando, eles passam, a partir de 2010, a ter direitos. Por exemplo, o trabalhador que saiu do campo e está trabalhando, sei lá, em Xangai, para dar um exemplo, agora, a partir de 2010, principalmente a partir de 2012, ele começa a ter acesso. Então, as duas coisas estão casadas, né? Tanto esse novo modelo de crescimento, investimento público, essa nova dinâmica de acumulação econômica, quanto essa melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Iderlei, desculpa interromper. Isso abarca algum processo de extensão da estabilidade no emprego? Eu estou falando isso porque chegou uma pergunta da Ana Luísa, como as reformas econômicas iniciadas por Deng Xiaoping, a gente já começou a tratar disso desde o início, impactaram as condições de vida, de trabalho da classe operária na década de 90, especialmente no que diz respeito à estabilidade no emprego. Como é que se dá, dentro do conjunto dessa extensão de direitos e garantias sociais, né, de uma rede de seguridade social, como é que se dá a questão da estabilidade? Isso. Então, a partir de 2010, é isso que eu estava falando, você passa a ter uma série de... Esse Rucot, né, que era o benefício social, vamos dizer assim, começa a ser flexibilizado e agora esse trabalhador passa a ter direito. Então, é um ganho muito grande. Então, agora ele traz o seu filho, ele começa a se constituir ali naquela cidade. Essas fábricas dormitórios vão diminuindo. Até agora você passa a ter, concomitantemente, né, uma nova indústria, uma indústria com níveis tecnológicos superiores, uma mão de obra mais qualificada, e você começa a ter maior regulação do trabalho.
efeito dessas duas coisas, de uma luta de classe, de uma luta de manifestação, greve, e do próprio modelo, muito escolha pelo partido, implantado pelo partido, um novo modelo de acumulação. Tentando, vamos dizer assim, tanto com grandes investimentos e também querendo voltado para o mercado consumidor interno. Então, para você ter essas indústrias, claro, também exportando, mas também voltadas, essas novas indústrias, também voltadas para o mercado consumidor interno. Para isso, o aumento do salário do trabalhador é interessante, porque você tem demanda, certo? Você forma o mercado consumidor interno. Então, é essa concomitância, né, das revoltas ali de 2010, generalizando, com um novo modelo de acumulação, que você passa a ter essas mudanças no mercado nas formas de trabalho, ou seja, você passa a ter regulação do trabalho, as jornadas passam a ser reguladas, você passa a ter os direitos mais próximos do que a gente está acostumado. Só para antecipar, e depois a gente pode ir até adentrando mais isso. Isso aí já tem 15 anos, né? Só que agora você tem, nos últimos anos, um novo movimento. Você tem primeiro esse movimento de grande de crescimento puxado pelo investimento e depois pela inovação, onde você tem agora a indústria chinesa, como essa grande manufatura, né, a grande fábrica do mundo. A China, ela tem tudo. Ela também tem indústria tecnológica, de alta tecnologia, de computadores, né? Então você tem agora uma remodelação desse processo e também uma expansão do setor de serviços. De 2009, principalmente de 2015 até 2009, até 2020, você tem uma enorme expansão do setor de serviços. Então, e uma remodelação da indústria chinesa. Nessas zonas costeiras para exportação, né, onde nasce essa indústria capitalista chinesa, você agora tem essas indústrias de maior intensidade tecnológica. As pioneiras indústrias capitalistas chinesas, intensivas em trabalho, com esse aumento do valor do trabalho da classe trabalhadora chinesa, certo? A partir de 2010 começa a aumentar, você vai ter aumento médio de mais de 200% no salário real dos trabalhadores chineses. Tem um aumento expressivo. Isso é muito... Até no artigo aqui, a gente traz com dados do Bureau of Statistics da China, né? do Departamento de Estatística chinesa. Tem um crescimento, isso é muito dado na literatura, tem um crescimento massivo dos salários dos trabalhadores chineses. Essas indústrias lá, intensivas em trabalho, indústria, vamos chamar assim, só para simplificar, de bugiganga, né? Ela estava lá porque ela queria salário baixo. A partir de 2010, começa a aumentar vertiginosamente o salário, ela vai saindo. Saindo para onde? Ou para Bangladesh, Vietnã. Hoje é normal a gente pegar um tênis. Quem for comprar calça da Zara é o Bangladesh, o Vietnã, né? Essas novas fábricas têxteis e tal, ou de brinquedos, e também para o interior da China. Elas também migram muito para o interior. E agora não precisa ser mais dormitório, porque está perto do trabalhador, uma outra estrutura. Então está perto onde o trabalhador já tem a casa, já tinha os acessos à educação e saúde, e você tem novas indústrias com nível tecnológico muito maior e com uma rentabilidade muito maior. E uma explosão do setor de serviços, como aconteceu nas sociedades, nas economias ocidentais. Isso é muito importante a gente falar. Eu posso, nesse momento, fazer uma terceira questão, que a gente já está entrando, você já antecipou, e a gente está entrando num terceiro período, né? Uma terceira fase que você analisa no teu artigo junto com a Isabela. Tá? E, nesse momento, deixa eu ver se dá certo aqui, eu vou procurar exibir um gráfico... Deu certo. Esse gráfico aqui, não sei se...
que está presente no artigo, né? E eu queria que você tratasse, ilustrasse, né? Apresentasse esse gráfico a partir de uma seguinte observação e dos seguintes dados que você também apresenta no teu artigo, né? Que se refere ao ano de 2019, seja há 5 anos, alguma coisa em torno de um quinquênio, né? Já que a gente está falando da China, né? Vamos falar de um quinquênio, né? Que me parece ser exatamente esse retorno a um processo de precarização do trabalho na China. Você apresenta os seguintes percentuais, né, referentes a 2019. 70% do trabalho urbano chinês localizado no setor de serviços. 70%. Apenas 16% no setor manufatureiro. E 60% do mercado de trabalho urbano total na informalidade. O que significam esses percentuais, Iderley? E eu queria que você, ao mesmo tempo, comentasse isso e também falasse sobre essas linhas do gráfico que tratam do crescimento do PIB, do trabalho formal e do trabalho informal. Por favor. Ótimo, Marco. Primeira coisa que eu queria chamar para esse gráfico, que ele mostra a taxa de crescimento. Então, percebam, a linha mais acima, o cinza mais escuro, é o setor informal. O preto é o setor formal e o mais clarinho é o crescimento do PIB, para a gente ter o parâmetro. Mas percebam que é taxa de crescimento. Ou seja, a partir de 2010, como a gente estava agora conversando, o salário aqui está crescendo em torno de 10% ao ano, crescimento salarial. Real, tirando a inflação. Então, você tem um crescimento, é esse processo que a gente está falando. Ou seja, o piso aqui, o chão é zero. Mesmo que esteja caindo, você está falando de um salário que está crescendo todo ano, concorda? Certo? Só para... Porque como é taxa de crescimento, às vezes parece que está caindo, mas continua crescendo, né? O tanto que está crescendo está diminuindo, mas você está falando aí de um crescimento. Se é uma taxa de crescimento de 0,5%, significa que cresceu. Exatamente. Esse gráfico, para quem não está acostumado a ver gráfico, às vezes ele é enganoso, né? Vamos dizer assim, se cai de 14 para 12, é melhor do que subir de 1 para... É muito melhor do que subir de 1 para 3, né? Então, assim, só para deixar claro que esse gráfico mostra aquilo que a gente estava falando, esse grande crescimento dos salários médios dos trabalhadores chineses. Mas, aqui tem um outro gráfico que é interessante. A partir de 2015, o setor formal ele praticamente fica flat. De 2013, na verdade, até 2019, o setor formal ele vai levemente caindo. E o setor informal, em 2014 para 2015, o setor informal o setor informal na China, desde o começo dos anos 2000, vai crescendo, a partir de 2010 cresce mais ainda. E ele se torna maior do que o informal, a partir de 2014, se torna maior do que o formal. E hoje você está falando aí de uma escala do informal, cerca de 250 milhões, mais de 250 milhões de pessoas, e o formal em torno de um pouquinho mais de 150 milhões. Está falando de uma diferença de 100 milhões, sendo que em 2014 era o contrário, né? Então, uma inversão muito rápida, muito brusca. Junto com o enorme crescimento do setor de serviços. Então, é muito curioso. Se você olha a economia, por exemplo, chinesa, hoje você está falando só, o setor de serviços de baixa qualificação, você hoje em torno de 180 milhões de pessoas na China. O setor de serviços de alta qualificação é em torno de 40 milhões. A manufatura é cerca de 30
e a construção civil é um pouquinho menos que 20, 18 milhões de pessoas. Se você pegar o setor de serviços, repetindo, o de serviços de baixa é 180 milhões. O de serviço de alta qualificação é 40, somando os dois a 220. O de manufatura está dando 30. Então, assim, é uma sociedade de serviços. Posso tirar esse gráfico? Posso tirar o gráfico? Pode tirar, Marco. É uma sociedade de serviços. E isso, ela é muito... Assim, a China, e muitos desses serviços sendo de baixa qualificação. Muitos deles informais, como eu acabei de dizer. Mais de 250 milhões de trabalhadores informais. Para você ter uma ideia, na China hoje, trabalhadores de plataforma são mais de 10, cerca de 12% da mão de obra chinesa. No Brasil não chega a 2%. Você está falando aí de uma... Então, assim, mudou e mudou muito rápido. O que é isso? O que a gente está falando? Tem uma melhora... Só para entender, 12% de... urbana, tá? Da mão de obra urbana. Da mão de obra urbana. Isso significa... Em torno de 10, né? Entre 10 e depende, né? Com a pandemia aumentou, agora voltou a estar em torno de 10, 11%. Bom, eu sou da área de humanas, você não. Isso significa quantos milhões de trabalhadores chineses? E desses 10%... Você está falando aí de uma... quer ver? Desses que trabalham nesse setor de ponta, né? Que é da... Não, porque a classe trabalhadora da China é mais ou menos você tem no formal mais ou menos 170 milhões, no informal 260. Você está falando aí, vai dar quase 550 milhões de pessoas, metade da mão de obra brasileira, mais ou menos. Isso no setor de plataformas, trabalhadores por plataformas, né? E que lá tem um leque gigantesco de serviços dados por plataformas, né? Então, isso é muito recente. Para você ter uma ideia, o setor informal ficou maior do que o formal apenas em 2015. Você tem aí 10 anos. E hoje já é 100 milhões de pessoas a mais. Então, assim, é um movimento muito rápido. Essa transformação da sociedade de serviços chineses, que é muito parecida com as economias ocidentais, né? O Brasil, por exemplo, 70% da mão de obra brasileira é empregada no setor de serviço. Certo? Então, a China, que antes não era, até 2010, muito rapidamente ela também virou essa sociedade de serviços, com as contradições desse emprego neoliberal de serviços que a gente carrega. A China agora enfrenta muito isso, com informalidade, com trabalhadores de plataforma. E é isso que é muito interessante. A China é um enorme exemplo contra o neoliberalismo, do ponto de vista macroeconômico. É um enorme exemplo de política macroeconômica, controle de preços, empresa estatal, construção de espaços públicos e política de inovação, política industrial. É um incrível exemplo anti-imperialista e de construção macroeconômica. Do ponto de vista do trabalho, tem muitas contradições. E agora, cada vez mais, muitas similaridades com as economias capitalistas ocidentais. É isso que eu estudo. E a literatura também, né? Vem mostrando. Iderlei, tem uma pergunta aqui do Alcides. Eu acho que você, de alguma maneira, respondeu inicialmente, mas eu acho interessante a pergunta, e eu vou exibir essa pergunta do Alcides Santos, e gostaria que tu, se possível, respondesse isso em cada um desses 3 momentos que a gente está analisando aqui. A pergunta é essa: mas por que é que os camponeses são obrigados a sair do campo para trabalhar na cidade? Se o rendimento na cidade não é suficiente, não percebo, obrigado. Então, eu acho que deve haver uma razão em cada um desses 3 momentos históricos, né? Quer dizer, a razão que levou
vem continuando, se mantendo um processo migratório, não é aquele mesmo, as razões, as motivações não são mais as mesmas da década de 90, por exemplo. Mas, por favor, você que... Não, a pergunta do Alcides é ótima, é fundamental para entender a China, fundamental. E a grande saída migratória se dá principalmente nos anos 90 e dos anos 2000. A grande migração, os 300 milhões de trabalhadores, muito citada, muito referenciada. E o que acontece, Alcides, é que a gente falou um pouco, né, como é muita coisa, a China é muita coisa em muito pouco tempo. Tem uma grande reforma no final dos anos 80 na China, começo dos anos 90, que é principalmente essa descoletivização do campo, a estrutura do campo chinesa, a partir da reforma de 78 do Deng, principalmente durante a década de 80, era muito baseada em grandes coletivos, empresas coletivas, que vão aumentar muito a produtividade no campo chinês. Depois, a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, eles mudam o modelo de acumulação e percebem a importância de ter uma grande mão de obra para ter a industrialização. E aí que tem esse grande processo de descoletivização do campo, também um processo de privatização do campo, mas principalmente de descoletivização. Então, você tira as grandes empresas coletivas, que traziam uma renda alta para o camponês, você reestrutura, né, o campo chinês, colocando principalmente na família. E piorando muito os benefícios sociais. Então, o camponês, no final dos anos 80, começo dos anos 90, 80% da população chinesa, começa a ter uma renda muito baixa. E não tem formas de eles buscarem aumento. O cara vive daquela pequena propriedade familiar. Não tem como ele aumentar aquela renda. Os benefícios sociais, educação, saúde, transporte, no campo a qualidade fica muito baixa. E começa a ter as zonas especiais, você começa a ter muitas indústrias nas zonas especiais, principalmente em cidades e regiões das costas chinesas. Uma enorme população jovem trabalhadora da China vai para essas cidades para trabalhar nessas indústrias para conseguir ter um aumento da renda. Parte da família continua nessa zona rural, tocando aquela pequena propriedade familiar, e uma parte dessa família vai para trabalhar nas cidades, nessas empresas industriais, complementando a renda. Muitas vezes transferem renda e eles voltam para lá para ter os benefícios sociais. Por isso que a literatura chinesa, inclusive, a Li, a Pun, grandes sociólogas do trabalho, são da Renminbi, universidades chinesas, chamam de um semi-proletariado, porque ele está proletarização na indústria, mas com o pé ainda nessa propriedade familiar do campo, que a renda foi muito para baixo. Existe um exército de reserva de mão de obra. Como é que se dá o desenvolvimento nesse período entre a década de 90 e a atualidade? Ótima pergunta, Marco. Esse é um debate na economia que estuda a China muito forte, porque os liberais, muitos economistas norte-americanos, falam que com esse movimento de aumento forte do salário chinês, né, que a gente viu a partir de 2010, começa a ter um aumento massivo dos salários médios chineses, vai ter uma concentração, sim, principalmente no setor de serviços qualificados e no setor formal, mas, na média, tem um aumento massivo dos salários na China. Isso é indiscutível. E muitos economistas liberais vão falar que teria um ponto de virada na economia chinesa, porque agora, com os salários aumentando, iria acabar o crescimento chinês, porque ia acabar o exército de reserva, as empresas com um novo salário não teriam mais interessadas em ficar na China, e iria acabar a economia chinesa. O que acontece é que, na verdade, não é isso que está acontecendo. Acho por vários motivos, porque, por isso a importância da economia política marxista, né? A existência do exército industrial de reserva. O exército industrial de reserva, ele faz parte, ele é inerente à própria dinâmica de acumulação. E como a gente acabou de ver, você tem agora uma grande massa de trabalhadores informais. A China, de outras formas, ela
produz o seu exército de reserva. Essa é a grande questão. E você consegue ter setores com salário bastante altos, mas você tem ainda vários, e uma melhora na qualidade de vida, principalmente dos serviços públicos, né, de educação, saúde, avançou muito na China, mas você consegue ter uma grande disparidade. Você tem um setor de serviços de baixa qualificação, você está falando aí de quase de 180 milhões de trabalhadores que tem uma condição de vida precária, com trabalhos precários, tanto ou na indústria intensiva ou de serviços, majoritariamente, né? Muito similar das economias ocidentais, esse mundo de serviços precários e mal pagos, né, que a gente conhece hoje no Brasil. Isso é muito evidente. Então, não é que o salário aumenta, mas isso não significa uma eliminação do exército de reserva, uma eliminação falar que a China não tem, que muitos economistas liberais falam isso, né, que tem uma escassez de mão de obra, é quase piada de liberal, que era o que eles queriam que acontecesse para a economia chinesa fracassar, mas é o contrário, e cada vez mais aliado a isso, ela tem um modelo de acumulação agora intensivo em inovação, produzindo chips, então ela tem, vamos dizer assim, a cadeia produtiva inteira, né? Esse intensivo trabalho ela jogou para o interior e ela tem novos ramos intensivos em tecnologia nas regiões costeiras. Então ela tem uma diversidade e com setor de serviços, tanto de mão de obra qualificada quanto de baixa qualificação, extremamente grandes, extremamente dinâmicos, né? O que faz a possibilidade dessa reprodução da economia, né? Da acumulação chinesa. Iderlei, a gente está chegando na reta final do programa. Eu te sugiro que depois passe a vista nos comentários que foram feitos. Foi impossível hoje de acompanhar o ritmo, a quantidade de comentários e perguntas que foram feitos, críticos em relação à China, né, e outros dizendo que não sabem a razão pela qual nós estamos discutindo a China nesse momento. Bom, eu vou me despedir te agradecendo muitíssimo. Ainda há uma pergunta aqui que foi feita pelo Normando, meu companheiro de bancada virtual, que hoje não pôde participar, mas isso fica para uma próxima oportunidade em que a gente poderia fazer uma discussão sobre o extrativismo, os males do extrativismo no Brasil e na China, numa perspectiva comparada ou alguma coisa do gênero, já que a pergunta dele se refere à mineração, né, os males causados pela mineração. Nós estamos aqui com quase 700 aparelhos conectados acompanhando esse programa. Eu gostaria mais uma vez de te agradecer, Iderlei, e dizer que o Trilha chega ao seu fim, mas amanhã a gente vai insistir em falar da China. Amanhã às 15 horas, mais uma vez ao vivo, como eu disse no início do programa, a gente vai fazer uma discussão sobre China, Estados Unidos na guerra comercial com outro economista, o economista Ademar Mineiro. Não perca. Marco, oi, por favor. Só para encerrar e apimentar a discussão de amanhã e já fazer uma ponte com o comentário do Normando sobre a questão da mineração. Porque, para pensar, 60% hoje da exploração das terras raras, baterias, chips, se dá em território chinês. Então, para pensar a mineração hoje, imagine que o Trump falou que queria invadir a Groenlândia, certo? Por causa das terras raras. 60% da produção de terras raras hoje se dá na China. Então, para a gente pensar um pouco como que se dá a mineração lá, um dos principais zonas de conflito é eles que estão bastante à frente. E agora, para encerrar mesmo, de verdade, né? Hoje é dia 26 de abril, ontem foi dia 25 de abril,
No dia 25 de abril aconteceram 2 grandes processos de libertação no continente europeu, né? A Revolução dos Cravos, em 1974, e na Itália, a libertação do fascismo, 80 anos, ocorrida em 1945. Né? Hoje é dia 26, no dia 28, segunda-feira, vão fazer 80 anos que Benito Mussolini foi fuzilado e depois pendurado na cidade de Milão, na Piazza Loreto. Então, viva a liberdade, e o Trilha da Democracia fica por aqui. Um grande abraço dele aí. Enorme abraço, muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Muito obrigado pelo convite, Marco. E não percam amanhã às 15 horas, ao vivo, mais uma vez, China, Estados Unidos e a guerra comercial. Até lá.